Estamos perante dois homens que conhecem a palavra resistir, desconhecem a palavra desistir. E têm alguns traços comuns, muitos outros diferentes e divergentes mesmo, a começar pela idade. O professor Borges Coelho é muito mais novo, incomparavelmente mais novo, embora tivesse sido preso mais cedo. Eu tenho duas frases que eu gostava de deixar aqui relativamente ao professor Borges Coelho. Uma é do próprio e diz mais ou menos isto: é preciso dizer não para que a água da vida corra limpa. Eu acho esta frase extraordinária, que vinda de uma pessoa com o passado de luta e de resistência do professor Borges Coelho faz ainda mais sentido. E a outra frase foi de uma outra antifascista que um dia me disse, referindo-se ao professor: por onde passa Borges Coelho, deixa uma chama de liberdade. Isto eu acho que é uma frase muito definidora da vida, dos anos de luta, de sacrifícios, de grandes sacrifícios e grande sofrimento em prol da liberdade e reveladora dessa grande capacidade de resistir que nem toda a gente tem e de forma tão prolongada e consistente. Nós vamos conhecer o que é que isso significou na prática, na vida do professor Borges Coelho e também de Jorge Tavares da Silva. Jorge Tavares da Silva não é conhecido em Portugal como professor. Nem noutros sítios. Lá em casa são muito Lá em casa. Bom, eu sei que não é bem assim, mas aceito a modéstia. O que eu estava a tentar dizer é que, em virtude ou como consequência também da sua luta contra a ditadura, Jorge Tavares da Silva era muito jovem quando foi para a Bélgica como exilado político. Antes disso, foi preso. Pertencia à FAP, uma organização de extrema-esquerda, penso que posso dizer assim, que se chamava Frente à Ação Popular. Foi preso, esteve 1 ano e meio preso, mais ou menos. Desse tempo, 2 meses consecutivos aqui nos Curros do Aljube. E nesse aspecto também é diferente da experiência do professor Borges Coelho, que não fez a coisa por menos, se me permitem a ironia, e esteve 6 meses em isolamento total aqui nos Curros do Aljube. Há dias, e como eu não conhecia Jorge Tavares da Silva, fomos tomar um café juntos para fazermos uma pequena conversa. E ele dizia-me, bom, naquela altura, portanto, estamos a falar dos tempos da juventude, naquela altura, para nós, portanto, militantes da FAP, a direita começava no PCP. Portanto, enfim, eram os tempos Há um parênteses, diga. Mas tínhamos o mesmo inimigo. Tinham o mesmo inimigo e, portanto, sofriam da mesma maneira e as consequências, em muitos casos, foram idênticas. Eu vou pedir primeiro ao Jorge Tavares da Silva que, em poucas palavras, e uma vez que temos aqui tantos jovens das escolas, que vá lá atrás, a esses tempos da sua juventude e que nos diga o que é que o levou para ali. Porque, enfim, o Jorge não tinha uma situação familiar, económica, difícil, complicada, era de um estrato social, digamos, bem privilegiado, mas alguma coisa em si o levou para a resistência prática à ditadura. Bem, há várias coisas. A primeira é que, com 19 anos, e penso que quem está aqui tem mais ou menos essa idade, eu era imortal.
com 19 anos ninguém pensa na morte. Mas, por outro lado, embora tivesse um ambiente familiar e social privilegiado, tinha olhos para ver. E a partir da altura em que se observa e que se constata que nem toda a gente vive da mesma maneira, há um problema. E a partir daí eu começo a reagir. E depois tive a sorte de ler Les Chemins de la Liberté, do Sartre, que é uma trilogia, onde ele, em 800 páginas, só diz uma coisa: cada indivíduo é responsável daquilo que faz. E, em princípio, é isso que me leva a estruturar um pensamento, mas quando cheguei aqui, quando eu começo e que sou preso, eu fui preso uma sexta-feira de Carnaval, devia-me ter mascarado em Homem Invisível, que era para não me prenderem, mas não deu. Não lhe ocorreu? Não me ocorreu. E foi isso que me levou a tomar... Eu não era minimamente politizado, era antifascista, mas não tinha uma consciência política estruturada, o que não era o caso do professor Bosco. E, portanto, eu quando chego aqui, sabia o que era o aljube, sabia o que podia acontecer, estava perfeitamente consciente, mas não tinha qualquer noção específica, tirando que estes gajos só podiam cair a tiro. E daí a minha propensão para me alinhar mais num movimento como eram primeiro os comitês terroristas de Lisboa e depois a VAP, e é isso que me leva a toda uma vida, que entretanto depois foi alterando e houve uma série de coisas, mas a razão principal é essa, é a consciência da injustiça. Professor Borges Coelho, teve uma origem familiar, enfim, não vou dizer modesta, mas no sítio, na zona onde vivia e onde passou os primeiros anos, as coisas não eram fáceis. O professor quis ser padre, decidiu, primeiro queria ser pastor, não era? Depois, de uma forma mais consistente, decidiu, ainda muito jovem, que queria ser padre. Esteve 5 anos num seminário, ao fim dos quais arranjou forma de ser expulso. Acho que escreveu um poema à lua, não foi? Aliás, não vamos explorar isso, mas a vertente poética do professor Borges Coelho é qualquer coisa que também não devemos esquecer. Mas o professor começou também cedo a olhar para a sua volta, e quando digo cedo é pequeno mesmo, não é? Bom, vocês desculpem, mas eu já estou quase com 3 séculos, ou pelo menos venho desde o princípio da ditadura até agora, aos anos 15 do século XXI. Mas o que me levou à política, até como funcionário, a vida inteira dedicada num determinado período da minha vida, foi, por um lado, a miséria que se vivia em Trás-os-Montes na minha infância. E mais tarde, foi a ameaça de uma guerra atómica, o pesadelo nuclear, que durante mais de uma geração aterrorizou o mundo, se quiserem. Eu vi Moscovo completamente desfeita pelas bombas atómicas e nucleares. E estes 2 pontos levaram-me a desistir daquilo que era o meu sonho. O meu sonho era escrever e era ser escritor, desde miúdo. Porque mesmo quando andava no seminário, e não era bem ser padre, era ser frade, porque a ideia da miséria veio-me de um livro, e as Florinhas de São Francisco. Eu queria ser franciscano porque os franciscanos viviam com os pobres, e li um livro medieval sobre a história de São Francisco, e eu na 4ª classe, para fazer sacrifícios, rasgava as calças e as pernas para sofrer, e outras coisas que não vos vou agora aqui levantar problemas com a minha infância. E ainda em relação à minha vida, quando eu fui fazer a 4ª classe, estava no monte a guardar cabras, sim, não eram muitas, mas estava a guardar cabras. E foi a minha prima, foi ao alto do monte aos gritos, e a dizer, ou era o Antoninho
ó Antoninho, anda a fazer exame, que eles já estão lá na escola. E lá vinha eu a correr, pá. A minha mãe puxou-me o nariz, pá, lavou-me a cara e lá vou eu para fazer o exame da 4ª classe, que efetivamente fiz. Mas, portanto, sintetizando, depois de sair do seminário, as condições de vida eram muito duras. Eu saí precisamente no ano do final da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Isso criou-me muitos problemas. Eu organizei uma biblioteca em Mursa, que fez logo parte mais tarde do meu processo, porque, enfim, organizar uma biblioteca era qualquer coisa. Um rico da minha terra respondeu ao meu pedido de apoio para comprar livros, dizendo que os camponeses precisavam de saber era se achar bem a terra e não de ler, escrever ou contar. Era esta a primeira resposta. O professor começou depois a aproximar-se da estrutura clandestina do Partido Comunista. Primeiro no MUD juvenil, no MUD, não é? E depois, em pouco tempo, passou a ser funcionário do Partido Comunista Português. O primeiro contacto não foi com o MUD juvenil. O primeiro contacto foi com o Partido Comunista na minha terra. Na minha terra, Mursa, é natural um dos grandes heróis da história e da resistência portuguesa, que é o Militão Ribeiro. E, na verdade, eu conheci-o quando ele saiu do Tarrafal e vi-o no meio da multidão num jogo de futebol, mas não foi isso que imediatamente, embora era uma figura que era muito popular na vila, mas ele deixou lá a organização. E o primeiro avante que eu li na minha vida foi o Mursa, ainda antes de entrar no mundo juvenil. Depois de acabar o liceu, que acabei o liceu como voluntário, fiz todos os anos, o 3º e o 6º, no ano, e depois fiz o 7º ano, e vim para Lisboa sem dinheiro e sem emprego. E, na verdade, essa vida terrível, e para a Faculdade de Direito nessa altura. E essa é na Faculdade de Direito. E em contacto com os estudantes, aí sim é que aderi, em 1949, ao mundo juvenil, de que me mantive primeiro como militante, a palavra é um bocado forte, como aderente do mundo juvenil, e depois como dirigente do mundo juvenil durante anos, até funcionário do mundo juvenil. O professor tomou uma decisão que foi deixar a vida académica para fazer a luta contra o regime. Mas foi uma decisão que tomou conscientemente. Não queria mais o ensino burguês. O ensino burguês eu não queria mais. E abandonei-o a meio do ano letivo. Mas já noutro curso, porque o primeiro ano de Direito eu não fui às provas orais. Foi quando decidi que não queria estudar mais. E houve um futuro médico, meu amigo, que me foi matricular na Faculdade de Letras, dizendo, opa, a tua vocação é a Faculdade de Letras. E foi, escreveu-me e pagou do seu dinheiro a minha inscrição na Faculdade de Letras. E tirei o primeiro ano, e no segundo ano, então, é que existia abandonar definitivamente o ensino e dedicar-me inteiramente à luta política. Jorge Tavares da Silva, a sua vida acabou por ser, de alguma forma, também interrompida, não é? Com a prisão. Foi preso e condenado. Antes de ser preso, era uma coisa em que pensava, ou há pouco dizia, quando se tem 19 anos pensa-se que se é imortal. Pensa-se também, ou pensava-se também, que era possível não se ser preso pela PIDE, tendo uma atividade, enfim, como constava sempre das acusações, subversiva e que atentava contra a segurança do Estado, de acordo com a linguagem da época? Não, eu não tinha dúvidas nenhumas que havia um risco. Havia um risco, mas quer dizer, tal como era imortal, dizia o risco, se calhar, não é para mim. Porque eu sou um otimista por natureza, portanto, e pronto, e as coisas aconteceram por uma razão exterior a qualquer organização política, quer dizer, há alguém que não estava ligado a coisa nenhuma, que me denunciou, ora que ele não tinha nada a ver nem com a FAP, nem com o Partido Comunista, nem com ninguém.
Não sei por que razões, nem quero saber. Mas não tinha diferença. E tinha até medo de ser preso. É normal ter medo. Quer dizer, as pessoas que dizem não têm medo, mentem. Têm que se tentar dominar o medo. Isso é outra história. Lembra-se exatamente do que é que foi esse medo que sentiu no momento da prisão? Não, foram buscá-lo não. a casa? Vamos buscar a casa às 8 da manhã, ou muito cedo. Levaram-me para António Maria Cardoso e fecharam-me não sei se foi na cave do -1 ou -2, numa sala branca, onde havia uma cadeira e uma cama. E fiquei ali sem me dizerem coisa nenhuma, até depois ser fotografado, impressões digitais, aquela cena toda. E depois vim para o Aljube. E no Aljube meteram-me no corro no primeiro andar. Essa parte não foi reconstruída, foi reconstruída agora, foi o segundo andar. E aí fiquei 2 meses, 60 dias. E aí é que eu comecei a refletir, porque eu não tinha as informações que tinham, por exemplo, os militantes do partido. Havia o Se Fores Preto Camarada, que eu acabei por ler mais tarde, onde havia um certo número de instruções de autodefesa, o que é normal. Eu não tinha. E como tinha um papel ínfimo na FAP, também não havia risco nenhum, nem que me pendurassem pelos pés de eu denunciar alguém. Eu estava, pelo menos, descansado sob esse ponto de vista. Mas então, estava descansado porquê? Por confiar em si ou porque não dispunha de informação relevante? Não, porque eu não dispunha de informação e sabia que era impossível eu, fosse o que fosse que eu dissesse, que alguém fosse preso por minha causa. Portanto, aí estava descansado. E o que eu tentei fazer, e isso penso que consegui, eu tentei fazer com que as decisões finais pudessem ser tomadas por mim, e penso que não devo ter sido o único. Um exemplo que eu lhe dei no outro dia é que o correio era distribuído, aberto, carimbado e não sei o que, era distribuído 1 ou 2 vezes por semana, já não me lembro. E o guarda dava-nos o correio e eu rapidamente disse, eu não vou ler quando eles me derem o correio, eu vou ler quando eu quiser. Que é ínfimo, mas já é uma maneira de dizer, vão à merda. Era uma maneira de dizer, eu tenho este poder, eu posso decidir isto. Há coisas em que eles, como disse o Dr. Luís Farinha, há pequenas coisas em que só nós é que mandamos. E isso deu-me bastante força para resistir. Houve outras. Eu tinha visto um horrível filme que era muito estimado na altura pela abominável caia do cinema, que era o filme do Alain Resnais, o ano passado em Marienbad. Nesse filme há um jogo que se passou a chamar o jogo de Marienbad, que é 1 fósforo, 3 fósforos, 5 fósforos e 7 fósforos. E eu passei dias a jogar aquilo, era imbatível, hoje em dia sou incapaz de jogar, mas era preciso ocupar o espírito para pensar noutra coisa. E uma terceira pista que eu consegui, penso, como digo, cada um tem a sua pista. Houve uma altura em que eu sentava-me naquela expor de cama que subia e pensava, bom, se não tivesse acontecido na minha vida tal coisa, o facto em si não tinha importância, como é que teria sido a minha vida depois? E construía toda uma história e saía daqui. Portanto, o seu pensamento voava, estes 3 elementos ajudaram-me a aguentar o que era, porque eu estava extremamente preocupado com as pessoas da minha família, com a namorada que eu tinha na altura e com pessoas que eu estimava e que queria absolutamente voltar a poder ver. E pronto, fui construindo assim umas coisinhas, porque o que se passava nos curros é que nem para fazer xixi nós podíamos ir sem pedir autorização. O professor jogava a bola no curro. Jogava a bola com um botão. A perna direita ou a esquerda, não sei. Uma das pernas era o Sporting e a outra perna era o Benfica. Só que o espaço na cela dava para dar um passo e acabou, e dava, a outra perna chegava logo ao fim. De maneira que era o tempo não passava, de facto. E a forma de passar era a memória. Quer dizer, nós vivíamos da memória. E não sei, mas, na verdade, eu nem sei como aguentei aquele teto.
Quer dizer, porque, exatamente, aguentaram a falta de ar, aquilo é falta de espaço. E, na verdade, quando eu cheguei, vi lá uns traços na cela, uns 30 traços. Eu disse, se calhar isto não deve ser para mim. E é claro, tive lá 180 dias, portanto, 6 meses. Mas durante esse tempo também não fiz só isso. O rancho era uma coisa absolutamente miserável. Abriam a porta para trazer, não era uma panela, era uma lata, uma malga, uma lata, uma comida intragável. E eu fiz greve da fome. Fiz greve da fome e fiquei, na verdade, eu tinha pulsações de tal ordem que eles não me davam lâminas. E então mandaram-me para a enfermaria. E eu na enfermaria consegui, através da guilhotina, entrar em conversa com umas raparigas que viviam no pátio do outro lado. E a conversa durou ainda uma semana, mais ou menos. E o chefe daqui do Aljube tinha a janela quase em frente das raparigas. Até que apareceu um militar à janela das raparigas, olhou lá para cima, viu que aquilo havia qualquer coisa de estranho e de repente entrou aquela malta toda pela enfermaria adentro e eu comecei aos berros, uns berros terríveis aqui no pátio, que se ouviram, e pregaram a janela e tiraram-me da enfermaria e puseram-me na cela que ficava completamente às escuras, que era a cela 14. Lá para trás. Lá atrás. Pronto, e lá aguentei. No final, eu não conseguia, quando me mandaram para Caxias, eu não conseguia ler o jornal. Não conseguia, quer dizer, não. Tive um tempo perturbado, não é? Perturbado física e psiquicamente. Sim. E teve períodos de zanga e de fúria. É nesse sentido, quando eu gritei e que não só no pátio do Aljube ficou tudo em polvorosa, como conseguiram encontrar o meu irmão mais velho, a quem foram dar a notícia que me estavam a torturar aqui no Aljube. Portanto, isto é para dizer que mesmo nas condições mais difíceis, há sempre alguma coisa que pode acontecer. Mas uma coisa, eu estava certo. Uma outra coisa que eu não contei. Aí, ao cabo de 3 ou 4 meses, levaram-me um jornal. E esse jornal o que era? Era o Diário Popular, que trazia o relatório do Khrushchev sobre o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Tive direito, na verdade, a esse único jornal. Não tive nunca, nem eu pedi, foram eles que o levaram. O que eu consegui, depois disso, do jornal, é que eles autorizassem a entrada dos maias. Eu, nesses 6 meses, li umas 5 vezes os maias e anotei, ainda lá tenho umas notas que tirei dos maias nas celas do Aljube. E é claro, mais tarde voltei outra vez às celas do Aljube. Não foram apenas os 6 meses. Porque quando foi da fuga de Peniche, fui para a cela do Aljube e fui para a estátua a seguir. Vamos então falar nessa circunstância. Portanto, quando depois foi para Peniche e quando se dá a célebre fuga do Dr. Álvaro Cunhal com outros companheiros do Partido Comunista, o professor Borges Coelho foi convidado pela estrutura do seu partido a integrar essa fuga e decidiu que não fugia porque queria cumprir o resto da pena e prosseguir aqui em Portugal a sua vida e a sua carreira como investigador, como historiador, que já se tinha formado, não é? Essa consciência de historiador. Na verdade, a fuga efetua-se e isso tem consequências terríveis para, não sei se todos, mas para muitos presos que ficaram em Peniche. Uma das consequências foi o seu retorno aqui ao Aljube. Portanto, voltar nessa circunstância em que iria ser castigado e sabia não por um ato cometido por si, mas porque a PIDE estava profundamente embaraçada e zangada com a fuga de Peniche.
Bom, a fuga de Peniche é um momento para mim grandioso e simultaneamente muito doloroso. Muito doloroso não tanto pelo sofrimento a que me sujeitaram depois, porque além de vir para o Aljube e de me sujeitarem à estátua, depois vivi 2 anos num regime particularmente violento em Peniche. E isso não há dúvida que é essa violência. Por outro lado, psicologicamente, quer dizer, fiquei também marcado por não ter fugido. Digo-vos isso com toda a clareza. Por um lado, queria seguir a minha vida. Por um lado, o relatório, a leitura do célebre relatório que li no Aljube tinha-me afetado bastante. Mas queria seguir uma vida independente, queria continuar os estudos que tinha iniciado, mas de uma forma muito sumária na cadeia. Mas, por outro lado, sentia a grandeza, efetivamente, dessa fuga e desses companheiros que me ficaram marcados para toda a vida. Isto é, os momentos mais intensos da minha vida foram os momentos que eu vivi na prisão e também na clandestinidade. O professor, quando disse há instantes que foi um momento muito complicado e que ficou duplamente Sim. marcado, penso eu, porque na altura, tanto quanto sei, corrijo-me se for um erro, alguns companheiros do partido criticaram a sua decisão de ficar. Sem dúvida. E um deles está ali sentado. Vir para o Aljube a primeira vez é uma coisa, vir a segunda, presumo que será outra, bem diferente. E portanto, eu estava na estátua e aquilo, a fuga foi espalhou-se no país inteiro, não é? Foi uma coisa de maneira que a minha mulher telefonava para Peniche e ninguém sabia de mim, não é? E, portanto, eu já estava no Aljube há uma série de dias e ninguém sabia se eu tinha fugido, se eu estava no Aljube ou não. Mas o meu pai aparece-me na estátua. A da altura, levaram o meu pai, que veio de Trás-os-Montes, e levaram-no à estátua. Bom, eu não sei, professor. explicar o que é a estátua, talvez. Eu gostava que ou um ou outro explicasse o que é a estátua, porque para os mais jovens não é uma coisa familiar. Eu não fui submetido à estátua, tive a o estátua- sono, mas é melhor ok. ter o professor a A explicar. estátua é... O preso vai para uma sala, há normalmente uma secretária, há uma régua, há sons de água a pingar e a correr, há gritos, ouvem-se gritos, o indivíduo tem que estar de pé, não o deixam sentar, não o deixam fazer mais nada senão estar de pé. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Não foi isso que me aconteceu, eu estive um dia e pouco, e vou já explicar porquê, mas um amigo meu, que esteve uma série de dias, os pés rebentaram-lhe os sapatos. Os pés incharam de tal maneira que os sapatos rebentaram. As pessoas começam a ver alucinações, coisas absolutamente fantásticas. Mas nós temos aqui na assistência alguém que sabe melhor do que eu o que é a estátua e o que foi a estátua, que é a Conceição Abrantes. Mas, portanto, a estátua é este sofrimento. E eu não estive mais tempo, primeiro pela visita do meu pai, que aquilo fez uma certa pressão sobre ele. Por outro lado, eu não tinha fugido. Mas, terceiro lugar, porque me deu um ataque de fúria em plena... que eu avancei para a porta aos gritos e aos pontapés à porta, que eles... veio logo o Pido Bom acalmar-me e mandaram-me outra vez para o Aljube. E eu digo, sinceramente, eu creio que poucos falaram nas mantas do Aljube.
as mantas do Aljube estiveram anos. Eu já usei esta imagem, mas provavelmente estavam cheias de espermatozoides também daqueles anos todos e não sei se de mais alguma coisa. Eram essas as mantas que nos cobriam no inverno. No meu tempo já não era assim, já estavam mais limpinhas. Não, mas é uma coisa interessante também de explicar, é o PID bom e o PID mau. Porque não foi esse sofrimento, estive no sono durante quase uma semana, isto é, não podia dormir, tinha que estar acordado. Uhum. E caí na esparrela de aceitar os cafés, davam cafés, e é pior do que, era melhor não ter bebido café. Mas então havia 2 pitos, e muitas das pessoas que estão aqui passaram por estas cenas, sabem muito bem. Entrava um, falinhas mansas, isto está um calor, aquelas salas tinham um aquecimento central. Está um calor doido. Desligava o radiador, abria a janela, duas coisas, as janelas gradeadas, ficava ali um bocadinho, eu não dizia nada, depois vinha outro que entrava, eles ficavam 1h30, 2 horas, entrava e dizia, mas quem foi estúpido que abriu a janela, está aqui um frio desgraçado, fechava a janela, abria o radiador. Isto durava 24 horas. Porque o outro depois voltava, mas que estupidez, eu disse ao gajo para não abrir a janela. E há uma altura em que já não sabe o que é que há de fazer, e o melhor é não dizer nada, não é? Porque... O Jorge Tavares da Silva e também o professor Borges Coelho, no fundo, quando entravam na prisão, e em especial nos curros, no seu caso, foi antes de ter sido condenado, não faziam ideia se iam ficar 2 meses, Nunca 3. pensei que ia sair. Foi uma coisa que eu me recusei a pensar. Não pensava nisso? Não queria pensar. Quer dizer, eu estava ali, não podia sair. Não tinha a chave, portanto não valia a pena pensar nisso. E nunca pensei nisso. É de estar aqui o tempo que eles quiserem. Eu não tenho hipótese nenhuma, nem de fugir, portanto era melhor não pensar. Tinha uma hipótese de sair. Sabia que tinha. Tinha uma hipótese de sair, mas eu não tinha qualquer possibilidade de agir para poder sair. Portanto, Digo eu, se fizesse algum tipo de confissão, a probabilidade de sair, pelo menos do Aljube... Isso estava fora de questão. Mas isso foi uma decisão que também Sim, tomou previamente, não é? Foi uma coisa que estava completamente fora de questão. Uhum. Quer dizer, como eu disse há bocadinho, como não tinha ninguém cuja liberdade podia depender daquilo que eu dissesse, isso dava-me bastante força também, porque mesmo que dissesse fosse o que fosse, não havia para mais. Eu nunca pensei, vou sair daqui, não vou. Quer dizer, o que é que lhe perguntavam com mais insistência? O que é que eu era, o que é que fazia, quem é que eu conhecia, o que eles sabiam. Eu, quando li o meu processo... Mais tarde, não é? Na Torre do Tombo, o que eles me perguntavam, já sabiam. Que eu fui o último de uma lista, também quase ninguém falou em mim, mas das pessoas que estavam presas, algumas delas, eu, na minha vida, sabiam perfeitamente que eu os conhecia, porque eu andava com eles no colégio, porque não sei o quê, portanto, e eles perguntavam para ver se, por acaso, eu sabia de alguma coisa que os outros não tivessem, mas como eu não sabia, também o que não evitou que que tivesse a tortura do sono, e os 60 dias não tem nada de comparável com o que o professor sofreu e a vida que teve e a atitude que tomou em dizer eu não quero fugir de Peniche porque tenho um outro projeto de vida, o que é perfeitamente humano. E eu percebi isso perfeitamente. Não pensar que vamos sair um dia. Isso era um mecanismo de defesa. É uma defesa. É outra daquelas coisas pequeninas, e o professor ainda foi mais longe do que eu. Há uma barreira que as palavras que este gajo está a dizer não existem. Ele não ouve. Portanto, é um fenómeno de defesa que eu não explico, mas quer dizer que se cria. É exatamente como a vida. Houve um médico francês um dia que disse: a vida é uma doença letal sexualmente transmissível. É verdade, não? É verdade. Não há qualquer hipótese de sair desta definição. E por isso é que eu também pensei, eu nunca pensei que ia morrer pela liberdade.
mas pensei sempre que queria viver. Pela liberdade. E o professor, alguma vez pensou que podia morrer pela liberdade? Ou que era capaz de morrer pela liberdade? Quando me prenderam, eu ia precisamente, tive a ideia, quando me empurraram para dentro da Ramona, depois de me invadirem a casa e de eu começar aos gritos quando entrei na Ramona, eu despedi-me, olhava a paisagem como se a visse pela última vez. Eu ia disposto a morrer. E quando ia ao interrogatório da PIDE, saía daqui da sala do Aljube, eu ia preparado para tudo. Nunca, falar nunca, podem matar-me, mas daqui não saio. Mas já ia preparado, isto não é fácil mesmo, porque é como um soldado que vai à guerra pela primeira vez. O soldado que vai à guerra pela primeira vez é um exército não treinado, rapidamente se desfaz. Mas eles já traziam um treino de anos a pensar que não, isso não era possível. E a primeira vez que eu senti que a PIDE estava mesmo no meu encalço, eu tive medo. Quem é que não tem medo? Quem é que não tem medo? O problema não é ter medo, é vencer o medo, é vencê-lo. E até quando, normalmente, se é grande basófia a dizer que não, e por vezes os basófios são os primeiros, efetivamente, a cair. O professor foi torturado fisicamente? Não. A tortura foi só tortura psicológica. Só? Só. A psicológica. Foi só. Eu gostava, porque cada um à sua medida, o professor naturalmente noutra escala, que me falassem um pouco do tempo da prisão, como também escola de aprendizagem, escola de vida, porque eu penso que também conseguem olhar para alguns momentos da prisão nessa perspectiva. Escola de vida, direi não. Agora, a camaradagem que se instaura, porque estamos a falar de uma... Eu estou a falar por mim, não há ninguém. Mas quando estamos isso passa-se em Caxias e mais tarde em Peniche, quando estamos com os nossos companheiros de prisão, são tudo pessoas que têm o mesmo nível de ataque e de defesa. Nós não estamos ali no meio de ladrões e assassinos, estamos no meio de pessoas que para já são presos políticos. Têm uma causa justa, que é comum. Há momentos de fraqueza, há momentos divertidos. Então, eu lembro-me de uma cena com o Zé Luís de Epinay, com o Zé Rijo, já não sei que era tu, talvez, que era a caça das ratazanas em Peniche, em Caxias. Que nós tínhamos 3 salas e a última era a casa de jantar e as 3 celas turcas e as ratazanas saíam por ali. Nós armávamos com cabos de vassoura à caça das ratazanas. Isso era um divertimento. Não havia cinema, podia-se inventar outras coisas. E o contacto com presos políticos diferentes do ponto de vista intelectual, não teve. Mas o professor Borges Coelho, até porque esteve muitos anos, esteve quase 7 anos preso no total. 6 anos e meio. Havia até presos que estudavam, que ensinavam outros a ler, não é? Isso acontecia em determinados períodos quando era mais flexível a disciplina na cadeia. No meu tempo, a situação, eu vivia em regime celular sempre. E, portanto, por vezes havia um período de meia hora para descascar a batata. A faxina era feita pelos presos. Portanto, haviam escalados diariamente e nós éramos 14 no máximo, cada um na sua cela, e 4 iam fazer a faxina, varrer, lavar a louça e essas matérias. Tínhamos 1 hora à tarde para poder escrever à família. E, a princípio, não podíamos falar uns com os outros.
Estávamos na sala do refeitório para poder escrever à família. E mais tarde houve uma grande movimentação internacional, foi lá uma delegação estrangeira e então eles deixaram que a gente falasse de que maneira. Eu dizia ao Sr. Guarda, Sr. Guarda, posso perguntar ali ao Domingos o que é isto ou aquilo? E o Domingos respondia, é isto ou aquilo. Reparem que eram as nossas conversas nessa sala. Mas no recreio, tínhamos uma hora de recreio, quando não havia castigo, quando não estava a chover, é evidente, e o guarda estava no meio e queria que nós falássemos tão alto que era para ele poder ouvir, não é? E é claro que havia conversas, havia trocas, mas em relação ao estudo, qual era a capacidade de estudo? Primeiro, psicologicamente, estávamos afetados. Segundo, só podia entrar um volume de cada vez, porque aquilo não era colégio e nada de livros especiais, porque iam à censura. E para sair, por exemplo, o Fernão Lopes, são 2 volumes. Tive que ler o primeiro volume e só pude receber o segundo depois de passar para fora o primeiro. E o mesmo vai acontecer quando se dá a fuga. Aprenderam-me todos os papéis e eu podia requisitar 7 ou 8 folhas de papel que eu já tinha escrito e tinha que devolver essas folhas de papel para ir consultar as seguintes. Portanto, isto dava-vos uma pequena ideia. Mas os meus companheiros havia homens com a 4ª classe, um dos homens mais magníficos que eu conheci, o Operário Vidreiro, o Agostinho Saboga, um homem de uma coragem extraordinária, que na cadeia aprendeu aprendeu inglês, lia tudo o que podia, um homem que quando passava uma mensagem clandestina, é porque na cadeia nós conseguimos mandar mensagens clandestinas para fora e entre nós. A imaginação era muito. E o tempo também, não é? Claro, e é sempre um risco. Mas o Saboga, quando ia passar uma mensagem, ou quando ia fazer alguma malandrice, só os olhos dele é que brilhavam. Não era o tremor das mãos, não era nada disso. Fazia aquilo absolutamente impecável, mas o brilho das mãos era de uma alegria fantástica. Porque na prisão houve muitos momentos de alegria. Havia alegria, a alegria há sempre. Acompanha o homem sempre na vida. Pá. Mesmo nos momentos mais incríveis, somos capazes de dar uma gargalhada. Professor, falamos agora aqui um pouco até na família, não é? Porque a família cá fora fica anos, o tempo em que vocês estiveram presos, a sofrer. E esse sofrimento é uma coisa que, enfim, não é ainda muito estudada. Esse contacto, essa incapacidade de contactar as pessoas que gostam de nós e de quem nós gostamos foi particularmente... Eu vou só contar o caso da minha mãe. A minha mãe dizia-me, se fores preso, é como se não fosses meu filho. A política é para os ricos, não é para os pobres. E eu ia ao terceiro, deixaram-me escrever-lhe um postal e 3 meses de estar no Aljube, mandei-lhe um postal. E a primeira carta que ela me mandou dizia assim, ou te libertam ou têm que me prender a mim também. Isto foi a reação e isto... Para a minha mãe foi um grande sofrimento. A princípio, quando foi ver a Peniche, nessa altura, a primeira visita, ainda havia uma mesa e bancos. Quer dizer, era muito diferente do que está hoje. No princípio, eu não podia fumar ao pé dela, levou-me maços de tabaco. Quer dizer, aquelas coisas. Foi um sofrimento muito grande dela. Não falo na minha mulher, na minha companheira. Falamos um que bocadinho, teve se não se importa. 4 anos presa, 2 deles antes de mim, e que, ao fim e ao cabo, houve um problema danado, porque ela saiu e depois não podia escrever. Enfim, aquilo manteve-se uns anos, até que autorizaram o nosso casamento e nós casamos em Peniche. Uma grande casamento, festa. Como? Um casamento... Quer contar-nos? Foi uma horinha, não é? O casamento, o que é que foi? Veio
o funcionário lá do tribunal, não é? O civil, do registro civil. Eu levava duas testemunhas, que eram o Alexandre O'Neill e era uma, agora o nome está-me a passar, a Maria Amélia Padez, e a minha mulher levava a irmã e o cunhado. Cá fora, a noiva foi levada num carro pelo Monjardino e por uma série de amigos de Lisboa e ficaram em Peniche à espera. E depois houve uma hora de convívio. Eu estava de um lado e ela estava do outro. Separados O meu sogro, por? não, em Peniche. Uhum. O meu sogro, que estava presente, começou a andar agitado de trás para a frente, a dizer que parecia impossível, que a noiva estava de um lado e o noivo estava do outro. E na verdade, então, os guardas passaram para o lado da noiva e fiquei, portanto, ao pé dela durante essa hora e ia comer uma refeição com os padrinhos que assistiram à refeição. E depois ela foi-se embora. Eu até escrevi um poema nessa altura, que era não interessa agora, nem eu sei de cor, nem vos vou. Como se chama o poema, professor? O cravo branco cortado. Qualquer coisa assim do género. Uhum. A malta veio à grade, os que tinham as janelas para a rua, a dizer adeus à noiva. Ok. Foi dormir com a mãe nessa noite. Nessa e nas seguintes. Nessa e nas seguintes. Há uma coisa talvez muito importante a dizer, é que a cadeia e o que se passou consigo não tem nada a ver com o que se passou comigo e com os companheiros que aqui estão. Era uma outra... Não é que eles fossem melhores. O que é que os métodos eram diferentes e depois, claro, forçosamente, as coisas evoluíram. Sim, claro, em Peniche havia uma biblioteca onde se podia requisitar livros, por exemplo. Em Caxias nós tínhamos um giradiscos e ouvíamos... Pois, sim. Mas, portanto, há uma série de coisas que eram diferentes, mas a repressão cá fora continuava e foi cada vez pior até o 25 de Abril. E as condições, quer dizer, é bom não esquecer, sejam quais forem as condições, um dia de cadeia já é um dia a mais. Sem dúvida. Sobretudo que nós não tínhamos feito crime nenhum. E essa era a nossa força também, é que os criminosos estavam de lá de fora. E isso era muito importante. Eu vou pedir ao Jorge Tavares da Silva que fale agora só um pouco na circunstância, até porque estamos quase a chegar ao fim desta parte, na circunstância de ter decidido desertar quando foi mobilizado para a guerra colonial. Portanto, já tinha cumprido a sua pena de cadeia, Sim. Estava cá fora e, como quase todos os jovens portugueses rapazes, foi para a tropa e teve aquele dilema, não é, de vou ou não vou para a guerra colonial. Não teve dilema nenhum, porque está aqui, de resto, um dos meus companheiros de pena Macor, o Mário. Esse dilema nunca existiu. Estava também completamente fora de questão que eu fosse combater os nacionais de um país que esta pandilha toda dizia que era deles. Portanto, isso nunca... não fazia parte sequer Portanto, era uma questão também arrumada. Para a guerra colonial não iria. Nós jurámos bandeira e tudo, de deitar a última gota de sangue pela pátria. Era o que se dizia, é que é a pátria? E não, é que faz parte das questões que nunca se puseram. Eu fui ficando à espera que me mobilizassem e quando recebi a guia de marcha disse, então vão vocês que eu não vou. Portanto, mas nunca foi um dilema. Foi difícil porque sair de um país... O Jacques Brel, que eu gosto muito, uma vez disse uma coisa extraordinária. Eu vou mudar o nome das coisas para toda a gente perceber. Sair de Alcabides para ir para Londres, o que é duro não é ir para Londres, é sair de Alcabides. E
Depois, com o tempo, as pessoas habituam-se. Depois, eu agora vivo aqui e vivo lá, tenho um filho aqui e uma filha lá, ando lá e cá, mas eu tenho 2 pátrias. Se calhar até tenho mais. Mas aquela decisão, decisão do exílio... não foi uma decisão, quer dizer, aquilo era a consequência normal daquilo que eu tinha sempre pensado. Eu estou aqui, vou para a tropa, não tenho qualquer problema. E isso eu queria contar uma coisa muito interessante. Em Caxias havia um dos nossos amigos, que era o Zé António Teixeira Lucas, que era piloto, aviador, partiu não sei quantos aviões só para partir dos aviões, e é um tipo extraordinário. E ele é preso pela Polícia Militar e vai para a Trafaria, não sei, e depois, mas foge da Trafaria, nu, ensabou-se todo e conseguiu passar pelas grades e atira-se para o Tejo. E depois sai do Tejo, havia 2 pessoas e ele ajudem-me, teve azar, eram 2 polícias. E o Zé António... Torceu um pé. Então o Zé António é preso, vai para a PIDE e ele tinha 2 malas que estavam na cadeia da Trafaria. E as malas vão para Caxias. E o que é que havia nas malas? Entre outras coisas, o curso de minas e armadilhas, que ele era especialista. E, portanto, nós, não sei se tu tiveste, mas tivemos um curso de minas e armadilhas em Caxias, dado pelo Zé António. Como é que se destrói uma casa com uma caixa de fósforos e... Bom, não vou explicar aqui, que são capazes de... Para dizer, nós estudávamos em Caxias, porque isso foi uma aquisição extremamente útil, que nunca me serviu para nada, mas foi útil. Mas não, para si, enfim, houve pessoas que viveram um exílio difícil, não é? Eu não foi o meu caso. Não foi o seu Não caso. foi o meu caso. Foi um exílio feliz? Foi. Quer dizer, não... Eu gosto muito da Bélgica, eu queria ir para um país de língua francesa que não fosse nem a França nem a Suíça. O que é que restava? O Luxemburgo e a Bélgica. O Luxemburgo está muito longe do mar. E a Bélgica eu já conhecia, tinha lá estado. E não é só isso. Na Bélgica havia um partido, que era o partido do Jacques Ripat, que era o partido pró-chinês, o maior partido pró-chinês, fora dos países comunistas. Portanto, a nossa via estava mais ou menos traçada, não foi por acaso que foi a malta da FAB e da Luar, essencialmente, que foi para lá. Depois havia os católicos que foram para Louvaina, mas isso é outra história. Bom, chegámos às 5 da tarde.